Olá a todos, aqui é o Márcio Sônego, pesquisador da EPAGRE Estação Experimental de Uruçanga, na área de agrometeorologia, especialmente fruticultura. Então, o que nós temos visto é uma seca sem precedentes nos últimos 3 meses, mas antes de falar disso, eu quero situar a nossa região em termos de climatologia. Então, o Brasil ele tem 3 grandes grupos climáticos. O tropical, essa cor azul ali, pega mais a parte centro-norte do Brasil. Nordeste tem uma pequena área com aquele clima semi-árido, da seca, das caatingas. E aqui no sul do Brasil temos o subtropical, essa faixa aí mais verde, claro, verde escuro, que pega os 3 estados do sul e pega partes altas do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até o sul do Espírito Santo. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, eles são quase que totalmente dominados pelo clima subtropical. Tem uma pequena parte ali do norte do Paraná, que é um clima mais para tropical. Então vejam que as cores verde claro seria o subtropical úmido com verão quente, que é um subtropical um pouco mais quente, e a parte verde mais escuro é um subtropical temperado propriamente dito, onde se planta maçã. Então, para diferenciar facilmente, litoral de Santa Catarina é um clima subtropical mais quente, Planalto é um subtropical um pouco mais frio. Santa Catarina especificamente, então, se cor de rosa ali, e tanto o litoral quanto o oeste é um clima um pouco mais quente, e a parte verde, que seria o clima temperado, CFB, onde se planta maçã. A diferença de um para o outro é dada pela altitude, né? Acima dos 800, 900 metros de altitude, o clima ele passa do tipo CFA para o tipo CFB. Quanto às temperaturas, coloquei aqui litoral, Planalto e oeste. Então, as temperaturas médias no litoral, Florianópolis, elas são sempre mais altas do que as médias de Chapecó em vermelho e do que Lages em verde. Lages, o verde é o clima temperado, o CFB, e Florianópolis e Chapecó são de clima CFA, subtropical, com verão quente, mas vejam que, mesmo tendo o mesmo tipo climático, Chapecó tem temperaturas médias menores do que Florianópolis. Eu peguei aqui Uruçanga, onde eu trabalho, para mostrar as temperaturas mínimas históricas em cada mês do ano. Então já chegou a marcar 4,3 negativo na década de 1950 em Uruçanga. E coloquei aqui do mês de maio até o mês de setembro, com temperaturas absolutas mínimas que podem chegar abaixo dos 2 graus. Então isso caracteriza a ocorrência de geada. Então, mesmo no clima CFA do litoral, a gente pode ter sim alguma geada ao longo do ano. Chama a atenção que as temperaturas mínimas elas têm aumentado durante as noites. Então eu peguei aqui o Uruçanga 92 anos e coloquei a linha azul, as temperaturas menores dos últimos 92 anos em cada ano, e na linha vermelha é a tendência das médias móveis de cada 15 anos, mostrando que a temperatura mínima média tem aumentado na estação de Uruçanga, mostrando que o clima está esquentando. Outro dado que constata que o frio tem diminuído um pouco nos últimos invernos é a geada. Então aqui um gráfico mostrando geadas acontecendo em Uruçanga dos últimos 40 anos. Então o verde ele mostra o número de geadas em cada ano, né? Chegou aqui em 87 a ter 14 geadas, ano 2000 chegou a ter 12 geadas, e a linha vermelha mostra a tendência da diminuição de geadas em Uruçanga nos últimos anos. Então nós tínhamos, por exemplo, na década de 80, uma média de até 8 geadas por inverno, e agora estamos com uma média de 2 a 4 geadas por inverno na região do litoral Uruçanga. Aí coloquei de novo a média a cada 10 anos, que também mostra uma queda no número de geadas no litoral. E aqui é uma coisa fantástica, né? Eu agrupei todos os mapas do Instituto Nacional de Meteorologia com a temperatura média do Brasil, de cada ano, desde 1960 até 2010,
18. Então, a cor azul mostra os anos em que o Brasil esteve mais frio, a cor amarela ou laranja, os anos em que o Brasil esteve mais quente. Então, a partir dos anos 1990, vocês podem perceber que predominam os mapas com a cor amarelo, laranja ou vermelho, mostrando que o Brasil vem sofrendo um aquecimento, vem sofrendo um aumento da sua temperatura média anual, segundo as estações do Instituto Nacional de Meteorologia. A Epagre-Cirand tem um trabalho feito, prevendo esse aumento em temperatura, que para espécies tropicais é melhor esse calor vindo nos próximos anos. Aí então a Epagre-Cirand tem esse mapa da expansão de áreas próprias para banana e uma diminuição das áreas próprias para maçã. No caso, a pitaia acompanha essa área amarela da banana. Quanto às chuvas, Santa Catarina ela tem uma precipitação muito variável. O lugar que menos chove é o litoral sul, chove em média 1.200 milímetros por ano, e o lugar que mais chove é ali na Serra do Mar, ali Garuva, onde chove até 2.700 milímetros por ano. E a gente tem uma precipitação, todos os meses do ano tem alguma chuva em Santa Catarina. Então aqui eu coloquei o gráfico de Florianópolis, Lages, Chapecó, e vocês percebem então que em todos os meses do ano tem alguma precipitação. E coloquei agora aqui em linhas, a linha vermelha, as chuvas de Chapecó, a linha verde, a chuva de Lages, e a linha azul, a chuva de Florianópolis. Então, por exemplo, Florianópolis tem uma acentuada diferença de chuvas do verão para o inverno. Então, chove 250 milímetros em média ali no verão e cai para menos de 100 no inverno. Já Chapecó tem uma média de chuva mais igual durante os meses do ano. Aumenta um pouquinho as precipitações na primavera, mas de maneira geral é uma chuva mais equitativa. E Lages também acompanha mais ou menos Chapecó com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Porém, apesar de ter chuvas ao longo do ano bem distribuídas, nós temos sim estiagens em Santa Catarina. Aqui eu peguei aqui uma estação de Tubarão, litoral sul de Santa Catarina, que mostra que em 67% dos meses de novembro e dezembro a gente pode ter chuva abaixo da evapotranspiração, ou seja, a gente pode ter chuva abaixo do necessário para que as culturas tenham água suficiente, então você teria que entrar com a irrigação. Então os meses de novembro e dezembro são os mais graves, depois o mês de janeiro e depois os meses de abril e março. Então isso mostra que Santa Catarina, apesar de toda aquela prosa de que nosso clima é bom, chuvas bem distribuídas, a gente sabe que em alguns anos a gente tem pouca chuva em alguns meses do ano. Quanto às previsões que se coloca para os próximos meses, primeiro eu quero mostrar como está a situação de chuvas no Brasil. Peguei aqui o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia dos últimos 30 dias e mostra que no sul do Brasil, tanto já o sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram chuvas menores em relação às outras regiões do Brasil. Então esse laranja ali, por exemplo, ele chega a ter 20 a 30 de precipitação em partes do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Santa Catarina teve menos chuva no litoral em comparação ao oeste. E lá no norte, então, do Brasil, aquela cor azul ali, com precipitações acima dos seus 500 milímetros de precipitação. Então, o sul do Brasil vem sofrendo com pouca chuva. Aí eu peguei aqui o mapa das anomalias de chuva nos últimos 30 dias, em que mostra que a cor marrom clara ou marrom escuro seria o quanto choveu a menos do que o normal. Então, Santa Catarina, por exemplo, ela tem a grande parte do estado com chuvas de 30 milímetros abaixo da média histórica nos últimos 30 dias. O Rio Grande do Sul já passa disso, passa dos 90 milímetros de precipitação faltando nos últimos 30 dias. Então, você pega o Paraná também. Então, o sul do Brasil, esse mapa mostra que existe uma falta de chuva nos últimos 30 dias no sul do Brasil. Quanto à previsão para os próximos 3 meses, a Epagre-Cirand, o nosso centro de meteorologia da Epagre em Florianópolis, hoje lançou o boletim da previsão para os próximos 3 meses, maio, junho e julho. Então, a perspectiva é de que as chuvas aconteçam abaixo da média histórica ainda para o próximo trimestre e que a temperatura esteja próxima da normalidade. Então, ao que tudo indica, vai faltar chuva nesses próximos 3 meses e a temperatura sendo normal já é frio, porque o nosso normal, como foi visto antes, é com temperaturas
baixas durante o nosso inverno. Aqui para a região, por exemplo, litoral, nós temos aí média de 2 a 4 geadas por inverno, então isso pode acontecer nesse ano se a temperatura for normal. Eu quero lembrar também que uma situação que nem a que estamos passando agora, com pouca chuva desde fevereiro, passando por março, abril e previsto até então o mês de junho e julho, aconteceu em 1991, quando nós tivemos de fevereiro até setembro com pouca chuva e no inverno tivemos temperaturas muito baixas no mês de agosto, com até 2,5 graus negativo aqui na região de Uruçanga. Eventos de chuva intensa em curto espaço de tempo podem ocorrer em qualquer época do ano. A Ipagre-Ciran recomenda o acompanhamento diário dos boletins e informações disponibilizados no site ciran.epagre.sc.gov.br. Porque assim, apesar de ter essa previsão de pouca chuva, a gente sabe que o mês de maio é um mês de ciclones extratropicais e de vez em quando eles podem até causar um pouco mais de chuva do que o esperado. Mas, olhando a previsão para os próximos meses, existe a probabilidade de que o Laninha aconteça após o mês de junho. O Laninha é justamente a água do Oceano Pacífico mais fria. E aqui eu coloquei uma seta amarela, mostrando que a partir do mês de junho há uma previsão de que as águas do Pacífico próximo ao Peru estejam com 0,5 grau abaixo da sua média histórica. Isso segue por julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a partir de junho, o Oceano Pacífico esfria e isso caracterizaria o Laninha. Normalmente, com Laninha, eu mostro aqui um mapa do mundo feito pela CPTEC-INPE, mostrando que o Brasil, o sul do Brasil, ele é mais seco nos meses de junho, julho, agosto, quando o ano é de Laninha. A previsão que o Instituto Nacional de Meteorologia fez para o trimestre maio, junho e julho, nesse mapa aqui, mostra que, quanto à chuva, a probabilidade é de que a gente tenha menos chuva no sul do Brasil, centro-sul, essa cor vermelha e laranja, e na região norte e nordeste, chuvas acima da média nesse trimestre maio, junho e junho. A quantidade que pode faltar de chuva aqui no sul do Brasil é essa cor amarelo claro até 50 milímetros no litoral de Santa Catarina, Paraná, e nas partes altas da região sul ou no interior, a falta de chuva pode ser acima dos 50 milímetros nesse trimestre maio, junho e julho. As temperaturas previstas para o trimestre maio, junho e julho, por enquanto, coloca-se mais frio no sul do Brasil, essa é a maior probabilidade, e mostrando agora o gráfico de quanto pode ser mais frio, pode ser até 1,5 grau mais frio no sul do Brasil, no nosso trimestre maio, junho e julho. Então, o litoral de Santa Catarina, o azulzinho claro, de 0,2 a 0,4 abaixo da média, e o interior, lá o extremo oeste, com até 1 grau abaixo da média histórica para o trimestre maio, junho e julho. Bem, então as projeções para 2020, elas indicam Laninha a partir do mês de junho. Normalmente com Laninha o inverno é mais seco e com o típico frio da região, e a primavera é mais seca, mas chama a atenção de que a Ipagre-Ciran pede cautela e que seja acompanhado diariamente os boletins que a Ipagre-Ciran lança todos os dias, então, sobre tempo e climatologia para os próximos meses.